Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como podem ver, estou aqui com o professor Jeffrey Sachs. É ótimo tê-lo de volta conosco, professor Sachs. Bem-vindo novamente ao programa e feliz ano novo. É um prazer estar aqui. Obrigado. Surgiram mais detalhes sobre a operação na Venezuela, a operação militar que resultou no sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, além dos ataques aéreos, que, segundo relatos, já mataram mais de 80 pessoas, incluindo 32 cubanos que faziam parte da equipe de segurança do presidente Maduro. Gostaria de ouvir seus comentários sobre essa operação e o que ela revela sobre o governo Trump e a política externa que ele está conduzindo. Bem, esta é uma operação descarada, ilegal e perigosa, e estamos apenas nos estágios iniciais de compreender suas implicações. Esse tipo de operação de mudança de regime, que faz parte do arsenal do Estado de Segurança americano, realmente se tornou completamente desenfreado sob Trump, especialmente nos últimos meses. Os Estados Unidos estão em guerra ou ameaçando guerra em vários lugares neste momento, e o que aconteceu é extremamente perigoso. A meu ver, trata-se, de fato, de uma violação grotesca da Constituição dos Estados Unidos. Mas eu acho que, em geral, estamos em um estado extraconstitucional. Em outras palavras, não somos mais uma república constitucional. Estamos nas mãos do complexo militar e industrial. E Trump desencadeou isso na Venezuela e está fazendo ameaças de fazer o mesmo em vários outros lugares neste momento. Claro que no último ano, os Estados Unidos também bombardearam muitos países, recentemente a Nigéria, além do Iêmen, da Síria e do Egito. A lista já chega a 7 países que os Estados Unidos bombardearam recentemente. E claro, Trump e Netanyahu estão ameaçando uma nova guerra contra o Irã. Então o que estamos vendo é algo perigoso, inconstitucional e descaradamente ilegal, segundo o direito internacional, ou seja, uma violação grotesca da Carta da ONU. E é improvável que seja o último desses episódios num futuro próximo, mas sim um entre muitos potenciais. Acho que os Estados Unidos estão basicamente agindo de forma independente em relação a qualquer padrão internacional ou lei interna. E o presidente Trump continuou com as ameaças. Quero reproduzir para você o que ele disse à revista The Atlantic sobre a nova presidente da Venezuela, agora oficialmente empossada, a ex-vice-presidente Delcy Rodríguez. Foi isso que ele disse a ela quando Delcy Rodríguez afirmou ao povo venezuelano que não iria se curvar, que a Venezuela não iria se curvar diante de suas ameaças contínuas. Isso mesmo. Liguei para ele hoje de manhã, pouco depois das 9h30. Ele tinha acabado de chegar ao seu clube de golfe em West Palm Beach. Pedi que respondesse ao que Delcy Rodríguez disse ontem em seu pronunciamento televisionado, que não estava de acordo com o que o presidente havia dito em sua coletiva de imprensa. A resposta dele para mim foi: se ela não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o de Maduro. Foi isso que Donald Trump disse à atual presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez. Embora Delcy Rodríguez afirme que Nicolás Maduro continua sendo presidente. Temos um bandido como presidente dos Estados Unidos, ameaçando a vida de outros líderes mundiais, sequestrando-os, fazendo as piores ameaças. Ameaçar outros líderes, como o presidente Petro da Colômbia, é uma atitude de banditismo. Temos o direito internacional para evitar a aniquilação humana, para impedir a tragédia da anarquia internacional, substituindo-a pelo direito internacional. Trump está rasgando a Carta da ONU, obviamente, sem dar a menor atenção a ela. Na minha opinião, isso é extremamente perigoso. Professor Sachs, quais são as possíveis implicações de médio e longo prazo dessa operação? Porque, como o senhor sabe, enquanto conversamos, Nicolás Maduro está em Nova York, prestes a ser acusado formalmente.
Ele está sendo processado sob uma suposta lei interna dos Estados Unidos. No entanto, essa foi uma operação em que Trump afirma que vai controlar e administrar a Venezuela, que sua administração vai governar a Venezuela a partir de agora, e é por isso que ainda há uma presença militar massiva cercando o país. Quais são as possíveis? O senhor disse que isso é perigoso. Quais são as possíveis implicações daqui para frente? Bem, acho que há perigos específicos na Venezuela. E, além disso, perigos mais gerais de completa falta de respeito ao direito internacional por parte dos Estados Unidos e por contágio de outros países também. Quando se trata da Venezuela, estamos nos primeiros dias de uma suposta operação de mudança de regime. Eu estimaria que houve cerca de 100 tentativas desse tipo por parte dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e a maioria delas resultou em desastres prolongados de um tipo ou de outro. Já tivemos operações de mudança de regime. As pessoas se lembrarão do Iraque, ou pelo menos ouviram falar disso. A Casa Branca se vangloriava do grande sucesso e do grande triunfo, e vimos imagens nas ruas de pessoas acenando e assim por diante. E sabemos que isso mergulhou o Iraque no caos. Anos de caos, violência, crise econômica e crise social que de forma alguma chegaram ao fim. Essa história se repetiu dezenas de vezes. Na Líbia, os Estados Unidos derrubaram Muammar Gaddafi no outono de 2011. A Líbia está em guerra civil hoje, cerca de 14 ou 15 anos depois, para ser preciso. Estamos, portanto, nos primeiros dias dessa aventura americana, essa aventura ilegal e audaciosa. O governo da Venezuela não mudou. Houve um sequestro do presidente, mas o governo da Venezuela continua intacto. Trump diz que os Estados Unidos controlam a Venezuela. Isso ainda está por ser visto. Trump está cheio de bravatas, arrogância e sentimentos megalomaníacos, mas isso não se traduz na realidade de forma tão simples quanto o presidente se gaba. Sim, professor Sachs. Não sei se o senhor o ouviu no Air Force One. Ele disse que antes e depois da operação, consultou não o Congresso, mas as companhias de petróleo. Sim, antes e depois. E eles querem entrar e vão fazer um ótimo trabalho pelo povo da Venezuela e vão nos representar bem. Estou curioso para saber se você tem alguma opinião sobre isso, porque muitos estão dizendo que o governo de Donald Trump, especialmente desta vez, está realmente tirando a máscara do império dos Estados Unidos. Bem, não acho que haja muita máscara se você dedicar um tempo para observar. Curiosamente, entre as muitas dezenas de operações de mudança de regime documentadas pelos Estados Unidos, o país normalmente nega a maioria delas. Ou seja, o governo dos Estados Unidos mente profissionalmente, e nosso papel é compreender o que está além dessas mentiras. Não é tão difícil, porque o que os Estados Unidos fazem é bastante descarado, o governo dos Estados Unidos, quero dizer. E no caso da Venezuela, os Estados Unidos vêm tentando uma mudança de regime há pelo menos 23 anos. Em 2002, houve uma tentativa de golpe, da qual a CIA tinha conhecimento prévio e deu sua aprovação. Os Estados Unidos queriam que o golpe acontecesse. Hugo Chávez conseguiu manter-se no poder, apesar da tentativa. Mas os Estados Unidos já estavam envolvidos em uma mudança de regime na Venezuela em 2002. No final dos anos 2000, por volta de 2007 em diante, o governo da Venezuela passou a assumir um controle cada vez maior sobre suas vastas reservas de petróleo. E isso, é claro, causou uma ruptura com a ExxonMobil, um ator muito poderoso na política norte-americana e um de seus principais financiadores. A partir desse ponto, houve uma intensificação da guerra do governo dos Estados Unidos contra a Venezuela. Meu palpite é que os Estados Unidos fizeram várias tentativas de derrubar o regime por meio de uma espécie de operação de revolução colorida em 2014, muito contestada. Mas é possível observar como as coisas funcionam.
E então, a partir de 2017, durante o primeiro mandato de Trump, houve tentativas absolutamente diretas e descaradas de quebrar a economia venezuelana. Na verdade, as sanções dos Estados Unidos entre 2016 e 2020 fizeram com que a produção de petróleo na Venezuela, devido às sanções sobre a empresa estatal, caísse cerca de 75%. O PIB per capita caiu cerca de 60%. Foi um declínio catastrófico. As sanções dos Estados Unidos tiveram um papel enorme nisso. Elas não derrubaram o regime, mas esse era o objetivo. Assim, Trump vinha atrás do petróleo e da mudança de regime desde os primeiros dias de seu mandato. No outono de 2017, curiosamente, em um jantar que Trump ofereceu a vários líderes latino-americanos à margem da Assembleia Geral da ONU, ele falou abertamente sobre sua ideia de os Estados Unidos invadirem a Venezuela. E outros líderes latino-americanos naquele jantar lhe disseram: "Isso não é uma boa ideia, senhor presidente." Mas ele já vinha pensando nessa invasão desde 2017. Portanto, trata-se de um esforço de longo prazo. Acho importante, quando as pessoas tentam compreender a política externa dos Estados Unidos, perceber que esses são projetos que muitas vezes se desenvolvem ao longo de um período de 20 anos. O projeto de derrubar o governo da Venezuela é um projeto de 2 décadas. Ele ganhou força especial com o reconhecimento pelos Estados Unidos por volta de 2007, na verdade pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, de que as reservas de petróleo da Venezuela são as maiores de qualquer país do mundo, maiores até do que as da Arábia Saudita. Então isso tem sido um esforço de longa data. Se falássemos sobre outros temas, Ucrânia, Síria ou Palestina e Israel, todos são esforços antigos, de Estado profundo. O que distingue Trump é que ele libera os impulsos mais violentos do aparato de segurança dos Estados Unidos. Ele não tem o pé no freio, só no acelerador. Ele nos diz o que está fazendo, de forma bastante descarada, e isso é inconstitucional e viola o direito internacional. Mas quando isso é questionado, ele diria: Constituição, do que você está reclamando? Direito internacional. Isso não existe. Somos a América em primeiro lugar. Então, isso é muito grosseiro, muito perigoso. E acho que ainda há muito mais por vir, lamento dizer. O que a administração Trump, os Estados Unidos como um todo, como império, quer da Venezuela, da América Latina? Alguns veem isso como uma grande mudança na política externa dos Estados Unidos. Eu vejo mais como uma reorientação. Mas o que é exatamente? É só pelo petróleo? Quero dizer, Trump não está exatamente escondendo esse fato. Mas há algo mais por trás do motivo pelo qual a administração Trump, os Estados Unidos nesse momento, estão conduzindo essa forte política de agressão. Bem, acho que isso está liberando agressividade, impulsos do Estado profundo. Os Estados Unidos continuam com aspirações hegemônicas, é claro. Agora entendem melhor que enfrentam outras superpotências reais: China, Rússia. Acho, aliás, que a Índia também é uma delas. Os Estados Unidos ainda não assimilaram totalmente essa realidade, mas isso aumentou a ansiedade. E então Trump está, sim, tirando a máscara, ou tirando as luvas, e neste momento, usando o poder americano para intimidar, ameaçar e atacar, pelo menos, os estados menores e mais vulneráveis. Isso faz parte da abordagem básica do Estado profundo em relação à hegemonia dos Estados, apenas de forma mais grosseira do que víamos em outras administrações. Mas, francamente, não temos um presidente voltado para a paz há muito tempo. Trump diz isso abertamente. Outros fazem de modo mais encoberto. Mas tem sido algo bem feio há bastante tempo. Está ficando mais feio. Há muita ansiedade nos Estados Unidos para manter sua suposta posição de número 1, seja lá o que isso realmente signifique. Mas Trump busca, como ele mesmo disse, a dominação completa das Américas. Ele nem sequer esconde esse fato. Ele não vê esses vizinhos como soberanos. Ele não vê o Canadá como soberano.
Ele não vê o México como soberano. Ele não vê a Groenlândia como parte da Dinamarca. Ele não vê a Venezuela como soberana. Ele não vê o Panamá como soberano. Ele não vê as Américas como nada além de uma extensão do poder dos Estados Unidos. E isso não se limita às Américas. Ele vê o Oriente Médio da mesma forma. E eu acho que a aspiração final do Estado profundo americano é, de alguma forma, embora seja impossível, manter essas ambições hegemônicas globais. Eu queria lhe mostrar, professor Sachs, algo sobre o qual pouco se tem falado. O papel da mídia, o papel da grande mídia, em alimentar essa guerra contra a Venezuela. O Semafor, que tem ligações com a comunidade de inteligência, é um dos porta-vozes do chamado Estado Profundo. Eles divulgaram o seguinte: o Semafor afirmou que o The New York Times e o The Washington Post souberam de uma operação secreta dos Estados Unidos na Venezuela pouco antes de ela começar, na noite de sexta-feira, mas decidiram não publicar o que sabiam para evitar colocar em risco as tropas americanas, segundo pessoas familiarizadas com as comunicações entre o governo e as organizações de mídia. Qual é a sua avaliação disso em relação ao papel da mídia junto ao Estado Profundo? Parece que eles sabiam o que estava acontecendo e decidiram não publicar. Eu não me aprofundaria muito nisso, porque a mídia geralmente não publica detalhes operacionais no meio de uma operação, seja ela legal ou ilegal. Mas o que eu diria sobre o The New York Times é que, até onde sei, ele não fez nenhum editorial sobre essa guerra imenente antes do ataque. Eu diria que fiquei agradavelmente surpreso por terem publicado um editorial depois, afirmando que o ataque foi ilegal. Mas antes disso, acho que publicaram talvez 2 artigos de opinião, um a favor, outro contra, e nada do conselho editorial, nenhum alerta ou explicação ao público sobre o que seria um ataque descarado, inconstitucional, perigoso e ilegal. De qualquer forma, a grande mídia é patética. Nenhuma surpresa aqui. Quase ilegível. O Washington Post é um megafone da CIA. O New York Times é quase inútil para realmente tentar entender qualquer coisa. Mas, novamente, nenhuma surpresa. Isso não é novidade. Sim, acho que no Washington Post havia 2 artigos de opinião. Um no The New York Times, que era contra o que havia acontecido na Venezuela, e outro no Washington Post, que dizia algo como: devemos ficar felizes que Maduro se foi. Claro, isso é ótimo para a Venezuela, para o povo do mundo. E além disso, Maduro está em uma situação muito melhor. Ele vai para uma prisão humana. Acho que foi isso que disseram. Então esse é o tipo de cobertura que recebemos. Mas, professor Sachs, nos últimos minutos que tenho com o senhor, eu queria perguntar sobre o panorama mundial mais amplo, agora em relação à Venezuela, porque a Venezuela está sob pressão dos Estados Unidos. Trump está ameaçando um possível segundo ataque se as coisas não saírem do seu jeito. Também há protestos no Irã, que Donald Trump disse estarem prontos para agir, caso o Irã vá longe demais ao tentar suprimi-los. Israel está clamando por guerra com o Irã, com a ajuda dos Estados Unidos. E claro, ainda temos o conflito na Ucrânia, que continua intenso. A administração Trump não parece muito interessada em chegar a um acordo que a Rússia realmente aceitaria. Como você entende esse panorama global agora que os Estados Unidos expandiram ainda mais seu campo de atuação para a América Latina? Venezuela, e agora talvez Colômbia, Cuba, México. Quero dizer, a lista continua e continua. Mexico, I mean, the list goes on and on. Yes, I think we will have expanding. Sim, acho que estamos caminhando para uma guerra em expansão. Não acredito que a história na Venezuela tenha terminado, e o próprio país pode se tornar muito complicado, muito tenso e conflituoso nos próximos dias. Esse é um ponto imediato. Mas quando Trump ameaça guerra em meia dúzia de países, e especialmente quando ele se encontra com um criminoso de guerra, Netanyahu, e diz que os Estados Unidos compreendem e apoiam a posição de Netanyahu em relação ao Irã, acho que, infelizmente, é possível ter uma sensação bastante clara, uma alta probabilidade, de que haverá uma guerra com o Irã em breve.
E se isso acontecer, será imensamente mais perigoso do que o que está acontecendo agora nas Américas, porque essa é a zona mais explosiva do mundo. E é uma área onde as grandes potências podem facilmente entrar em confronto, e onde a escalada, até mesmo para uma guerra nuclear, se torna possível. Portanto, sem fazer previsões, eu diria que a beligerância das palavras de Trump nos últimos dias não é sutil, e provavelmente reflete uma preparação contínua da CIA e das Forças Armadas para uma nova guerra. Trump nos disse que a guerra com a Venezuela está chegando. Nós vimos isso. Estava bem claro que algo iria acontecer. Algo aconteceu. Está bem claro, eu acho, que essa não é a conclusão da história por lá. E Trump está basicamente nos dizendo que ainda há mais por vir. Qual será então a consequência para o governo Trump, para os Estados Unidos? Que consequência tudo isso trará? Bem, acho que isso torna o mundo imensamente mais perigoso. A falta de leis, a tentativa de destruir as Nações Unidas e o direito internacional como uma força funcional, parte da sociedade global e da geopolítica mundial, é algo muito, muito perigoso. E não vemos realmente uma cessação disso. A retórica de Trump é a mais grosseira que já tivemos de um presidente americano, eu diria. Não posso garantir cada palavra que James Polk disse. Ele era um expansionista e já tivemos outros imperialistas. Mas a vulgaridade de Trump nesse aspecto é absolutamente descarada. Sua impulsividade é extremamente alta. A questão não é a impulsividade de Trump. Para mim, a questão é que o Estado militar dos Estados Unidos sempre esteve preparado para a guerra. É função de um presidente manter o pé no freio. No momento, não há pé no freio. E isso, a meu ver, é extremamente preocupante.